Você já se sentiu prisioneiro de pensamentos que não consegue controlar? Aqueles pensamentos escuros, ansiosos, negativos, que invadem sua mente até mesmo quando você está tentando orar? Isso não é só cansaço mental, é uma guerra espiritual e você precisa saber como vencê-la. Jesus não apenas enfrentou essa guerra, ele nos ensinou o caminho para superá-la. E o segredo está na oração que transforma a mente. Se você está lutando contra pensamentos que te afastam de Deus, não saia deste vídeo. Porque hoje você vai descobrir uma chave poderosa que vai virar essa batalha a seu favor. Você vai entender por que a tempestade na mente é o lugar onde sua fé é mais testada. E como Jesus ensinou a transformar esses ataques em combustível para orar com mais poder, clareza e autoridade. Muita gente assiste aos vídeos aqui do canal e ainda não está inscrita. Se você quer receber mais mensagens que edificam e libertam a sua mente e seu espírito, clique agora em inscrever-se e ative o sino das notificações. Isso pode ser o passo que vai te ajudar a vencer essa guerra dia após dia. Fica comigo até o fim, porque hoje você vai aprender a usar a oração do jeito que Jesus ensinou, e nunca mais será o mesmo. Há momentos na vida em que a mente se torna um campo de batalha tão intenso que até respirar parece difícil. Pensamentos negativos surgem como ondas violentas, invadindo a razão, distorcendo a realidade e nos fazendo questionar até mesmo as certezas mais sagradas. É nesse cenário interior que a fé começa a ser testada de verdade. Não quando tudo vai bem, mas quando o silêncio de Deus se torna ensurdecedor e os ruídos da insegurança ganham volume. Jesus conhecia bem o coração humano e sabia que o maior vendaval não era o que assoprava lá fora, mas o que rugia dentro da alma. É por isso que naquele episódio famoso em que ele acalma o mar, Marcos 4, 35, 41, a verdadeira lição não estava apenas nas ondas que cessaram, mas nos olhos assustados dos discípulos que ainda não tinham compreendido a força da divindade que repousava com eles no barco. Quando a mente se agita, parece que todas as promessas divinas perdem cor. A revelação, que antes ardia como brasa no peito, agora parece um eco distante. É nesse contexto que muitos abandonam a oração, justo quando mais precisam dela. A espiritualidade, nesse momento, não pode ser um adereço ou uma prática esporádica. Ela precisa ser abrigo, um refúgio constante. E é aí que a doutrina de Cristo mostra sua beleza. Ela não nos ensina a ignorar o caos, mas a atravessá-lo com os olhos fixos no sagrado. Jesus não prometeu uma vida sem tempestades, mas garantiu sua presença em cada uma delas. A mente pode gritar, o coração pode vacilar, mas a oração fiel tem poder de calar as vozes internas que dizem: você não vai conseguir. A adoração transforma o desespero em esperança e nos faz lembrar que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda está no comando. Um dos grandes exemplos bíblicos dessa batalha mental é o rei Davi. Ele, que enfrentou gigantes com uma funda, travava guerras ainda maiores dentro de si. Em Salmos 42:5, ele escreve: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Veja que Davi dialoga com sua alma. Ele questiona, confronta, mas termina com um ato de fé. Isso é espiritualidade autêntica. A alma abatida é acolhida, mas não é deixada sozinha. Davi a conduz à presença de Deus, ao culto da esperança, à adoração em meio à dor. Quantas vezes nos calamos quando deveríamos, como Davi, falar com nossa alma? E não é qualquer fala, mas fala temperada com a palavra, com oração, com a lembrança viva de que há salvação reservada mesmo nos vales mais escuros. Davi compreendeu que a mente não é inimiga, mas precisa de direção. E essa direção vem da fé aplicada, da doutrina vivida, do sagrado experimentado no cotidiano. Na prática,
Como isso funciona? Imagine alguém enfrentando ansiedade crônica, algo cada vez mais comum nos nossos dias. Os pensamentos são rápidos, inquietos, catastróficos. A mente, como um redemoinho, não para. Nesse momento, a oração não precisa ser longa ou rebuscada. Pode ser um sussurro. Jesus, acalma minha mente. E esse sussurro, quando dito com fé, é um ato de resistência espiritual. Quando a crença é colocada em movimento, mesmo com palavras simples, o Espírito Santo age como aquele vento suave que Elias ouviu no monte. 1 Reis 19:12. A calma não chega de uma vez, sabe que tem mas lugar se instala garantido. E com o tempo, a prática da oração se torna uma âncora. Não mais como um ritual religioso, mas como uma amizade cultivada. O culto diário da mente passa a ser o cuidado dos pensamentos, a escolha consciente de alimentar-se da palavra e não das mentiras que o mundo grita. Esse é o início da caminhada. Superar pensamentos negativos começa com reconhecer que eles existem, que são reais, mas que não são mais fortes do que a presença de Deus. A fé não exige perfeição, exige persistência. A espiritualidade não nos isenta da dor, mas nos garante companhia divina no meio dela. Quando se entende isso, a tempestade não desaparece instantaneamente, mas perde o poder de nos paralisar. A oração, então, deixa de ser um último recurso e se torna o primeiro gesto do dia. É como colocar as mãos nos ombros de Jesus e dizer: conduz minha mente hoje. E Ele conduz. Ah, como conduz! E no passo seguinte dessa jornada, vamos ver como até mesmo os pensamentos mais confusos podem ser transformados em instrumentos de revelação quando aprendemos a transformá-los em oração. Pouca gente percebe, mas um dos segredos mais profundos da vida espiritual está justamente nesse detalhe tão sutil: transformar pensamentos em oração. Sim, é isso mesmo. Aquilo que passa pela sua mente, por mais desconexo, aflito ou até estranho que pareça, pode ser matéria-prima para se tornar uma conversa íntima com Deus. Jesus, durante seu ministério terreno, nos ensinou isso de maneira silenciosa, porém constante. Ele retirava-se para orar, muitas vezes sozinho, em montes, desertos ou no jardim. Não era uma repetição vazia, mas um derramar sincero do que havia dentro de si. Mesmo sendo a própria divindade encarnada, ele orava como quem sabe que a alma precisa conversar com o Pai. E se ele, sendo quem era, fazia isso, quanto mais nós. O que pensamos, sentimos e vivemos pode e deve ser transformado em oração viva, cheia de fé e verdade. A espiritualidade não é feita só de louvores entoados no culto ou de doutrinas estudadas em livros. Ela também habita os corredores silenciosos da mente, onde ninguém entra, só Deus. Jesus, ao nos ensinar a orar em Mateus 6:6, disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. Esse quarto não é apenas físico, é também aquele lugar íntimo dentro de nós, onde nascem os pensamentos. Quando estamos angustiados, temos a tendência de guardar tudo, de remoer por dentro. De Jesus, mas o convite coloque para fora. Fale com Deus. Converta cada pensamento, por mais turbulento, em palavras ditas ao céu. É nesse exercício que a alma encontra descanso. Quando os pensamentos se tornam oração, eles saem do lugar do tormento e entram no espaço do sagrado. Quer um exemplo prático? Vamos imaginar que você acorda com o coração apertado, cheio de preocupação com o dia. Em vez de simplesmente carregar esse peso, transforme-o numa oração assim: Senhor, meu pensamento está cheio de medo. Hoje, eu confesso isso diante de Ti, mas entrego cada detalhe desse dia em Tuas mãos. Pronto. Isso é espiritualidade autêntica. Você pegou um pensamento e o santificou pela oração. A fé cresce nesse terreno fértil. E como diz Filipenses 4:6-7,
Quando apresentamos tudo a Deus com oração e súplica, a paz que excede todo o entendimento guarda o coração e a mente. Olha aí, não apenas o coração, mas também a mente. A oração é o instrumento que Deus usa para resgatar a mente das garras da ansiedade e do negativismo. E quanto mais você pratica isso, mais natural se torna. Jesus nos deu exemplos profundos disso. No Getsêmani, pouco antes de ser preso, ele foi orar. Mas a oração ali foi tão humana, tão sincera, que chegou a dizer: minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Ele transformou a dor em oração. E ali, suando sangue, pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Vete 39. Veja só. Até o Filho de Deus apresentou seu pensamento de angústia ao Pai. Em seguida, acrescentou: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso é adoração em sua forma mais pura. É entregar os pensamentos e aceitar a vontade divina. É a doutrina da entrega vivida na prática. É ali que nasce a verdadeira transformação. Quando o pensamento não domina mais a alma, mas é redimido pela presença de Deus. E talvez o maior presente dessa prática seja a revelação constante do quanto Deus se importa com cada detalhe nosso. O pensamento mais silencioso, aquele que nem ousamos confessar em voz alta, pode ser o início de uma grande conversa com o Criador. E ele ouve, ele responde. Não com trovões ou visões místicas, mas muitas vezes com um alívio repentino, uma clareza inesperada ou uma paz que não faz sentido humano. A salvação da mente começa com essa atitude simples e poderosa. Orar como se Deus estivesse ouvindo cada pensamento, porque Ele está. E no próximo passo dessa jornada, vamos descobrir que mesmo nos dias em que não conseguimos falar nada, a simples atitude de estar com Deus já muda tudo. Quem nunca passou por aqueles dias em que simplesmente não consegue orar? A mente está pesada, o coração cansado, e as palavras, quando surgem, parecem secas, sem vida. É como se a alma estivesse em silêncio, mas não um silêncio de paz, e sim de exaustão. Nessas horas, muitos acham que estão em pecado ou que perderam a fé. Mas a verdade é que esse também é um lugar da jornada espiritual. Até os grandes homens e mulheres de Deus passaram por esse vale. E Jesus, o nosso mestre e modelo, sabia disso. Por isso, ele nos ensinou que perseverar na oração é mais do que um ato de vontade. É um exercício de fé em meio à aridez da alma. A oração, nesses momentos, deixa de ser um impulso e passa a ser uma escolha sagrada. A religião, quando bem compreendida, não nos afasta desse tipo de crise, mas nos convida a atravessá-la com propósito. Jesus deixou isso claro na parábola do juiz iníquo, Lucas 18:1-8, quando disse: Buma para mostrar que deviam orar sempre e nunca desfalecer. Veja bem, orar sempre e não desfalecer. Exatamente o oposto do que sentimos quando a mente está fatigada. Na história, uma viúva persistia diante de um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Ainda assim, por causa da insistência dela, o juiz atendeu ao pedido. E então, Jesus conclui: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Isso é uma revelação poderosa. Jesus sabia que haveria dias em que a crença seria desafiada, em que a espiritualidade pareceria sem sabor, mas mesmo assim, Ele nos chamou à perseverança. A doutrina da persistência na oração é um escudo contra os desertos mentais. É quando oramos apesar da mente, e não porque a mente quer, que a fé brilha com mais força. Nessas situações, é importante entender que a oração pode e deve mudar de forma. Se as palavras não vêm, que tal começar com silêncio diante de Deus? Só sentar, respirar fundo e dizer: Pai, estou aqui. E já é um culto, é adoração genuína.
Deus conhece cada pensamento antes mesmo que o formulemos. Salmo 139, 2, 4. Então, não há necessidade de máscaras. Quando a mente está fechada, o corpo pode orar, dobrar os joelhos, levantar as mãos, colocar louvor para tocar. Tudo isso comunica a alma. Estamos aqui por fé. É nesses momentos que a oração se torna sacrifício vivo, como Paulo disse em Romanos 12, 1. E esse tipo de oração tem peso de ouro no mundo espiritual, porque ela nasce do esforço espiritual e não apenas da emoção. A perseverança na oração é uma das formas mais sinceras de adoração. É dizer, mesmo sem vontade, eu creio. E esse tipo de fé move montanhas invisíveis. Há também recursos práticos que podem ajudar. Muitos encontram apoio nos salmos. Afinal, eles são orações prontas, que vieram do coração de alguém que também teve dias difíceis. Salmos 13, por exemplo, começa com um desabafo. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Mas termina com fé. Confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Ler em voz alta, escrever orações em um caderno, repetir versículos-chave. Tudo isso ajuda a mente a reencontrar o caminho da devoção. Quando a mente resiste, o espírito deve tomar a dianteira. A religião que transforma é aquela que nos ensina que nem sempre sentimos, mas sempre podemos crer. E essa crença sustenta quando tudo mais vacila, quando o silêncio pesa, quando o culto se torna lágrima. E Deus recebe. Ele recebe como incenso suave. E é justamente nesse ponto da caminhada espiritual que começamos a entender que não estamos sós, nunca estivemos. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Romanos 8, 26 diz que não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, mesmo quando a mente não quer orar, há um movimento do céu em nosso favor. Perseverar é confiar nesse auxílio invisível, é seguir caminhando quando os pés da alma estão pesados. É reconhecer que a espiritualidade não se mede por sensações, mas por permanência. E no próximo passo da jornada, vamos descobrir como a oração contínua renova não apenas o espírito, mas também a mente, nos preparando para enfrentar os desafios com clareza e paz. À primeira vista, repetir a mesma oração pode parecer falta de fé. Afinal, Deus não sabe tudo? Não seria suficiente orar uma única vez e confiar? Essas perguntas surgem, e com razão. Mas Jesus, com sua sabedoria divina e humana, mostrou que repetir a oração não é falta de fé, é uma forma de firmá-la. Em Mateus 26, 44, durante o episódio do Getsêmani, Jesus orou pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Isso mesmo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, não teve receio de repetir sua súplica. Por quê? Porque cada repetição molda a mente, transforma o interior e fortalece a alma. A oração, especialmente quando repetida com fé e sinceridade, é um processo de adoração contínua. Ela reprograma a forma como pensamos, sentimos e reagimos ao mundo. É espiritualidade em movimento, um ato de culto constante, onde o sagrado se instala em meio à persistência. A mente humana é condicionada por hábitos, pensamentos negativos, medos recorrentes, dúvidas sobre a salvação ou o futuro. Tudo isso é resultado de padrões mentais alimentados por repetições inconscientes. Então, o que Jesus nos ensina é a fazer da oração um hábito consciente. Ao repetir a oração, mesmo que pareça que nada mudou externamente, algo está se movendo dentro de nós. A fé, a doutrina que orienta nossa espiritualidade, começa a se tornar prática e não apenas teoria. A oração repetida tem o poder de redesenhar o cérebro, como mostram até estudos científicos atuais. Mas a Bíblia já sabia disso muito antes. Romanos 12, 2 nos convida a sermos transformados pela renovação da mente.
E a oração é uma das ferramentas mais poderosas para isso. Cada vez que oramos pelas mesmas causas, reafirmamos nossa crença e nos colocamos novamente diante da divindade com humildade e confiança. Vale lembrar que a repetição, na fé cristã, nunca foi sinônimo de reza automática. Jesus mesmo alertou, em Mateus 6:7, contra as repetições vãs, aquelas falas mecânicas, sem alma, sem direção. Mas quando a oração é feita com propósito e sinceridade, mesmo que seja a mesma frase, ela é como um martelo que vai lapidando a pedra do coração. É um ato de adoração, onde cada palavra se transforma em semente espiritual. É como dizer: Pai, ainda estou aqui, ainda espero. O Evangelho nos mostra que muitas vezes os milagres aconteceram depois de um tempo de insistência. A mulher Ciro-fenícia, Marcos 7, 24, 30, insistiu mesmo após um aparente silêncio de Jesus e foi atendida. A repetição não muda Deus, mas muda quem ora. Ela refina nossa espiritualidade e alinha nossa vontade com a do Pai. Isso é revelação viva. E há algo ainda mais profundo nisso tudo. A repetição, quando feita com fé, transforma a oração em relacionamento. Imagine um conversa com você uma vez na vida. Difícil haver intimidade, certo? Mas aquele que insiste, que volta, que compartilha suas alegrias e dores sempre que pode, esse cria laço. Assim também é com Deus. A repetição da oração nos aproxima, nos alinha ao coração divino. Ela nos ensina que não estamos sozinhos, mesmo quando não vemos respostas imediatas. E mais, a repetição nos treina para confiar, mesmo no silêncio. Quando o coração aprende a orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17, a mente vai se curando aos poucos, como quem respira fundo em meio à tempestade. E a salvação, que antes parecia distante, começa a se tornar experiência diária. A fé deixa de ser teoria e vira prática cotidiana. E assim, caminhando por essa estrada da oração contínua, vamos percebendo que a mente já não é mais a mesma. O que antes era caos se torna calma. O que antes era desespero vira devoção. A oração repetida, longe de ser enfadonha, se revela como um canal de renovação constante. E no próximo nossa jornada espiritual, vamos explorar como o hábito de orar diariamente se torna um escudo contra os ataques invisíveis que enfrentamos no dia a dia. Porque, como Jesus nos ensinou, a oração não é apenas um socorro para a alma aflita, é também a estratégia de quem caminha em direção ao céu com passos firmes. Imagine a mente como um campo fértil. Todos os dias, sementes são lançadas ali. Algumas boas, outras nem tanto. Palavras, pensamentos, emoções, notícias, olhares, tudo planta alguma coisa. Se a gente não vigiar, esse solo começa a se encher de ervas daninhas. Ansiedade, medo, culpa, incredulidade. E aí entra o segredo que Jesus revelou por sua vida e prática. A oração diária é como um jardineiro fiel. Ela limpa, poda, rega e reordena esse campo interior. Não é só falar com Deus, é deixar Deus falar dentro de nós. E quando isso acontece de forma constante, a mente vai sendo renovada. Não num estalo mágico, mas como um nascer do sol que dia após dia dissipa a escuridão. A oração é sagrada, porque conecta o espírito à divindade e nesse diálogo nasce a verdadeira adoração. Romanos 12:2 nos dá uma pista clara. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como se renova uma mente? Com oração constante, com culto íntimo e sincero, com exposição ao sagrado. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, orava todos os dias. Em Marcos 1:35 lemos que ele se retirava de madrugada para estar a sós com o Pai. Isso não era acaso, era método. Jesus sabia que precisava de alinhamento diário com o céu. A doutrina do reino de Deus é diferente do mundo. Aqui, vencer é servir, subir é se humilhar, ser forte é depender.
E essa lógica celestial só faz sentido quando a mente está sendo regada por oração constante. É por isso que tantos crentes vivem desanimados. Tentam viver a fé com a mente saturada de pensamentos seculares. A oração diária é o filtro que purifica a alma. E como praticar isso, afinal? Não precisa ser algo místico ou complicado. Pode começar com 10 minutos logo cedo, uma leitura bíblica breve, uma oração espontânea, talvez um louvor suave ao fundo. O importante é começar. Depois, vá criando um ritmo. Durante o dia, pare por alguns segundos e respire com Deus. No ônibus, no carro, lavando a louça, transforme cada momento em culto. A espiritualidade real acontece no cotidiano. A oração não precisa ser longa, mas precisa ser sincera. Ela vai moldando a mente com paciência e graça. Ao final do dia, agradeça. Fale com Deus. Se falaria com um pai sábio e amoroso, porque Ele é. E se tiver dificuldade em manter esse ritmo, peça ajuda. Jesus nos prometeu o Espírito Santo, o Consolador, e Ele está disposto a guiar cada passo da jornada. A mente renovada pela oração começa a perceber as situações da vida com outro olhar. A ofensa já não atinge com tanta força. O medo já não domina como antes. A alma encontra descanso mesmo no meio da agitação. Isso é salvação em movimento, uma fé que se manifesta não apenas mas na forma como vivemos, reagimos, sentimos. A religião, nesse sentido, deixa de ser peso ou obrigação e se torna fonte de prazer e equilíbrio. É claro que os problemas continuam existindo, mas agora há uma força interior que sustenta. A oração diária nos lembra quem somos, de onde viemos e principalmente para onde estamos indo. Ela resgata a visão espiritual que o mundo tenta apagar com seus ruídos. É como enxergar com os olhos de Deus em meio à névoa do caos. E assim, dia após dia, a oração vai nos esculpindo por dentro. Vai retirando o excesso, curando feridas antigas, revelando novas direções. A mente, que antes era dominada por ruídos e medos, agora se abre para a revelação do Espírito. E essa revelação traz salvação, não apenas para a alma eterna, mas para o presente que vivemos. Porque o céu já começa agora, dentro de nós. A oração diária é o fio que nos liga ao eterno, mesmo quando tudo parece confuso. E com essa ferramenta em mãos, vamos encerrar nossa jornada sobre como Jesus nos ensinou a vencer os pensamentos negativos. Mas como todo discípulo que deseja crescer, sabemos que o aprendizado nunca termina. Há sempre mais a explorar no caminho da fé. E agora me conta, qual foi o pensamento mais difícil que você já teve que enfrentar em oração? Deixa aqui nos comentários. Quero saber da sua experiência e orar por você também. Se essa mensagem falou com você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque isso garante que você não vai perder os próximos conteúdos que podem transformar sua vida espiritual de forma profunda e prática. E já clica no próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Nele, você vai aprender a vencer a ansiedade com as palavras exatas que Jesus usou em momentos de angústia. Você não pode perder.